Essa liturgia nos dá a liberdade de lembrar de Santa Rita. Muitos sabem que ela é a mulher que traz pela flor a grande alegria dos mistérios de Deus. Muitos sabem que ela também pediu muito a Deus para ser santa, mas muitos não conhecem alguns sofrimentos que ela teve. Mesmo assim chegou à santidade. Santa Rita é um grande exemplo para nós, porque muita gente ela já nasceu santa. Não, ela passou pelo purgatório aqui na terra. Santa Rita, desde nova, foi prometida em casamento, e mesmo contrariada, casou aceitando o projeto dos seus pais. O homem até então, da qual ela estava se casando, era um homem bom, mas após o casamento tornou-se um carrasco, e ela suportou pacientemente, rezando a Deus pela conversão dele e amando-o. E então a vida traz mais surpresas, e ela então recebe 2 filhos, pela graça de Deus, os amores de sua vida, mas não foram tão dóceis como ela, puxando o sentimento e a razão do seu pai, que era muito dramático e radical, também fez com que ele sofresse junto com ela. E como seu pai teve um grande problema, que ele foi assassinado porque bebia, porque fez muitas coisas erradas e foi assassinado, os filhos, quando já grandes, queriam se vingar do assassino de seu pai. Então Santa Rita, com sua prudência, pediu a Deus: Senhor, prefiro que morram na paz, que vão para o céu, do que vingar a morte do meu esposo, que por sua vez não deveria ter feito o que fez. Então Deus levou os seus filhos, sem que eles matassem o assassino de seu pai. E Santa Rita, então, vendo que sobrou apenas ela dessa família dada a Deus, ela então pede para entrar no convento, mas não deixaram, porque ela era recém-casada, tinha casado e acabou de perder os familiares. E então ela, triste, volta para casa. E numa noite, 3 grandes santos apareceram para ela e indicaram que ela deveria voltar e pedir para entrar no mosteiro, porque a vida dela seria amar a Deus. E ela fez, seguiu eles, e chegando dentro da igreja, onde era o mosteiro, as irmãs não entenderam como ela entrou se tudo estava fechado, perceberam que isso era um dom de Deus, então aceitaram. Ela sempre rezou por todos, pelos doentes, necessitados, pobres, sofredores. E a sua dor para com a dor de Cristo era tão forte que ela pediu a Deus que pudesse compartilhar com ela aquele grande sofrimento das chagas de Cristo. E ela então, um dia na frente do crucifixo, rezando profundamente, pedindo a Deus que desse ela também, tirasse um pouco do sofrimento e das dores de Cristo para dar a ela recebe então um estigma na testa. E esse estigma, por muitos e muitos anos, chegou a cheirar mal, porque sangrava, e ela aceitou silenciosamente. Um determinado período da vida daquele mosteiro, elas fizeram uma peregrinação para um santuário, e ela, por ter esse grande problema da saúde, esse estigma, não foi liberada para ele. Então ela pediu a Deus que pudesse tirar dela o estigma, para que ela pudesse ter a liberdade de ir junto com as irmãs para contemplar Deus na sua totalidade no santuário visível, porque o santuário dela era invisível, ninguém viu o que ela via. Então Deus curou ela imediatamente do seu pedido, dessa grande chaga na sua testa, e ela foi junto para o santuário. Conseguiu fazer a viagem, aproveitou bem, rezou, agradeceu a Deus, e quando voltou a sua chaga, tornou a aparecer, sangrou e ela adoeceu. Essa é uma história que muitos não sabem. Ela teve família, teve filhos, teve esposo, teve desafios enormes, brigas internas na família, mas nunca perdeu a fé. Por isso é importante conhecer a história dos santos.
É importante conhecer que não é só nós que sofremos para buscar a santidade. Todo aquele que quer ser santo passa pelo martírio e pelo sofrimento, cedo ou tarde. Vai sentir na carne o peso que é o mundo contra aqueles que querem viver o Evangelho de Jesus Cristo e que querem amar a Deus mais profundamente. Por isso, você que está aqui hoje, se acha que o seu sofrimento é muito, compare o seu com o de Santa Rita ou com o de Jesus, e você vai perceber que esse seu sofrimento não é nada comparando com o que Deus sofreu, vendo seu Filho morrer na cruz por causa dos nossos pecados. O que os santos pediram a Deus, que tirasse os pecados do mundo, mas Deus deu para nós uma coisa chamada livre-arbítrio, e nós preferimos o bem menor, que é o pecado. Por isso sofremos muito e não entendemos, quando Deus pode fazer conosco o que fez com Santa Rita, que pediu e que aceitou aquela chaga na sua testa, onde sangrou por muito tempo, mas para tirar as dores de Jesus. E nós, será que aceitaríamos uma chaga dessa em nosso corpo? Será que agradeceríamos por ter tido levado também conosco aquela dor maior que Cristo sofreu na cruz? Será que aceitaríamos e agradeceríamos a Deus por ter partilhado com nós as dores que só Ele sentiu? Muitos de nós não temos essa capacidade. Precisamos de conversão. Precisamos mudar nossa conduta. E hoje nós conseguimos entender que nós estamos aqui, qualquer um de nós, pode se associar a viver a vida de fé e de santidade neste mundo, porque é nos permitido. Mas para isso eu preciso tirar do meu coração a inveja, o medo, a raiva, os ciúmes, as dores. Lembrar que o plano não é meu, o plano é de Deus. Se eu quero só do meu jeito, vou sofrer. Se eu quero nas minhas condições, vou sofrer. E não terá como consolar, porque a vontade é minha, não é de Deus. Mas se eu sofro querendo encontrar a misericórdia do Senhor, se eu sofro pedindo a Deus para que Ele me purifique por esse sofrimento, então eu entendi. A minha vida não vai passar em branco. Quantos anos faz que Santa Rita morreu? 500 anos. E nos lembramos dela como se fosse ontem, porque ela fez o que Deus queria, viveu o Evangelho de Jesus Cristo, aqui, na carne, na dor e no sofrimento, para depois contemplar os altares do Senhor. E nós, será que somos dignos? Será que podemos nos dizer que somos caminheiros da fé? Será que aceitaríamos uma chaga, o estigma de Deus nas suas dores, para ajudar a aliviar as dores e o sofrimento que Ele teve pelos nossos pecados? Porque não conseguimos compreender o sofrimento de Jesus, o sofrimento dos santos que tiveram estigmas, o quanto foram rejeitados, o quanto foram criticados e o quanto foram também ignorados. Por isso eu digo para vocês, o exemplo de Santa Rita enriquece nosso coração. Casou contrariada, mas aceitou o desígnio da família. Viveu o martírio do sofrimento de um marido violento. Pediu a Deus que levasse seus filhos para não irem para o inferno, porque iriam fazer um pecado maior que atirar a vida de alguém. E depois ele se entrega ao mosteiro para a vida de inferno. Qual é a dúvida que você tem de que nós também podemos viver aqui, esse mesmo Evangelho de Jesus Cristo, que é baseado no amor, na ternura e na misericórdia? Esse exemplo arrasta muita gente. Por isso, no dia de semana como hoje, chuvoso e frio, a igreja está cheia. Por quê? Porque ela nos inspira, porque ela nos faz preencher o coração e sem o exemplo nós sofremos. Porque não temos às vezes a capacidade de tirar de mim um homem pobre, morto pelo pecado, para reviver um homem vivo pela fé,
o que Santa Rita conseguiu. Mortificou-se por anos. Quando chegou o tempo certo, doou-se inteira por Deus, para Deus. Por isso precisamos entender: temos tempo para fazer tudo o que é de Deus, deixar de lado nossos desejos e viver os desejos de Deus. Mortificar-nos se preciso for, mas por um propósito único e verdadeiro: a santidade do mundo e a minha salvação para de todos os que querem amar a Deus. Então, que Santa Rita possa nos inspirar muitas vezes para estarmos sempre rezando e pedindo a Deus que o seu exemplo seja para mim uma virtude muito forte, e que eu tire de mim os orgulhos que me cercam, que eu tire de mim a inveja que me faz ser cego em muitas coisas, e que Santa Rita possa tirar de nós aquela falta de humildade e de servidão, que ela possa colocar em nossos corações aquilo que é próprio de Deus, o amor, que muitas vezes não temos. Eu vou para a igreja todo dia, mas não amo ninguém, nem sua família. Tomara que você consiga entender que esse chamado, que hoje vocês vieram buscar através das bênçãos das rosas, que vocês levem essa rosa e essa bênção para a sua vida, para a sua família e para a sua salvação. A exemplo de Santa Rita, doar-se a Deus por amor e pela sua santificação e do mundo inteiro.